Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Então, as primeiras premissas que eu trago para discutir a puericultura é exatamente trazer a atenção à criança como foco, como prioridade, tendo em vista que, por meio da puericultura, é possível que os profissionais façam a tríade da atenção integral, que é a vigilância em saúde, a promoção da saúde e a prevenção de agravos. Esses aspectos muito assentados na perspectiva de uma abordagem que prioriza e que privilegia a criança como centro, como foco, e a sua família. Para isso, é necessário que as intervenções dos profissionais sejam direcionadas para as necessidades e que ultrapasse o modelo biológico centrado na doença e nas queixas de saúde. Desse modo, priorizar a criança e ter a criança como foco é pensar que é indispensável melhorar os indicadores assistenciais. E eu vou apresentar um pouquinho à frente quais são esses indicadores e de que modo a puericultura ela traz a criança para o centro da atenção. E destacar a importância da atenção integral. E essa atenção integral vista sobre duas dimensões especiais e específicas, que trata da gestão e da organização dos serviços de saúde e, aliado à gestão e à organização, as atitudes e as práticas dos profissionais no contexto que nós vamos trazer, que é da atenção primária em saúde. Então, o primeiro questionamento que a gente faz é o que é puericultura? Eu parto do conceito de Carneiro, que a puericultura é o acompanhamento da criança saudável, de modo que essa intervenção e esse monitoramento assegure o pleno crescimento e desenvolvimento da criança, com o objetivo de alcançar todo o seu potencial e reduzindo, sobretudo, a incidência de doenças. Então, com esse conceito, nós podemos assegurar três grandes dimensões da puericultura. Primeiro, que a atenção ela vai além das intercorrências, isto é, além das queixas, além da doença. E, desse modo, ela alcança a atenção integral e considera a abordagem educativa e a prevenção precoce de agravos à saúde. Então, é uma perspectiva extremamente complexa, abrangente, global, e, para isso, a gente precisa de uma reversão do modelo de atenção e das atitudes e práticas dos profissionais, como já falei inicialmente. A outra perspectiva é trazer a puericultura como ferramenta potente para a integralidade do cuidado à criança, de modo que essa atenção integral permita ou oportunize à criança e à família a vigilância em saúde. Isso requer ou exige uma implícita relação do conhecimento técnico dos profissionais, obviamente. Quando eu falo de conhecimento técnico, eu falo do conhecimento operacional, é saber fazer, e um conhecimento científico que justifica o saber fazer. Uma outra relação extremamente necessária é a responsabilidade sanitária dos profissionais. A saúde da criança não é uma responsabilidade da sua família. Essa responsabilidade pela saúde da criança, pelo crescimento e pelo pleno desenvolvimento da população infantil é uma responsabilidade em parceria dos profissionais, das famílias e da comunidade. Isso requer, sobretudo, uma atitude de cuidado dos profissionais de saúde. Quando eu contextualizo essa atitude dos profissionais, eu parto de uma perspectiva que é dizer o que não é puericultura e que normalmente se ouve no discurso do senso comum, mas se ouve muito no discurso dos profissionais, que puericultura é pesar e medir as crianças, que puericultura é manter o calendário básico de vacinação atualizado, ou que, de uma forma muito
muito equivocada é o momento que os profissionais se encontram com as famílias, com os pais, com os responsáveis pela criança, para encontrar as falhas de cuidado e de atenção, né? E eu trago aqui para a busca pelo erro, e desse modo, uma percepção muito equivocada do que seja a puericultura e do que seja a atenção integral à saúde da criança. Essa perspectiva de uma ação tão fragmentada, tão pequena, tem muito a ver com a organização das unidades básicas de saúde. Eu não sei até quando nós vamos nos manter nesse padrão, onde as unidades básicas de saúde tenham o preceito principal de 90% de resolutividade dos agravos em saúde. Entretanto, a concepção e organização dos serviços na atenção primária em saúde, nas unidades básicas de saúde, estão centradas na concepção dos programas ou nas ações programáticas. Eu vou deixar um pouquinho mais claro essa perspectiva. É a unidade básica de saúde que tem o dia de atender a gestante, tem o dia de atender o idoso, tem o dia de atender o pré-natal, tem o dia de atender o diabético, tem o dia de atender a criança. Então, isso revela ações fragmentadas e que geram repercussões muito negativas para a atenção em saúde. Entre elas, a segmentação vertical dos serviços. Por exemplo, numa família, se tem uma gestante, tem um idoso diabético e uma criança, essa família precisa ir todos os dias na unidade de saúde, porque a cada dia, a cada turno, é atendido um programa ou uma ação em saúde. É isso que nós definimos como segmentação vertical dos serviços. Isso tem uma repercussão, sobretudo, não só na organização dos serviços, mas no envolvimento dos profissionais, não é? Os profissionais de saúde, com essa forma de organização, eles fragmentam a atenção e, com isso, há uma baixa resolutividade da atenção em saúde. Então, em relação à puericultura, nós queremos fazer um destaque que a atenção à criança na perspectiva da puericultura, ela tem 3 grandes pilares. O primeiro é a primeira semana de vida, que é aquele período mais crítico e de maior risco, tanto a morbidade como a mortalidade infantil. Os 1000 dias de vida, que corresponde a todo o período da gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança, e a primeira infância, que estrategicamente foi definido pelo Ministério da Saúde, por meio da política de atenção integral à saúde da criança, com uma faixa etária de 0 a 6 anos de idade. Então, nós temos na atenção à criança esses 3 grandes pilares. Pensar de como eu vou cuidar, de como que eu vou reduzir riscos a uma criança na primeira semana de vida, a uma criança na primeira infância, pensando que as repercussões do pré-natal, da assistência ao pré-natal, da assistência ao parto e ao nascimento podem causar repercussões negativas na saúde da criança. Então, esses 3 focos são extremamente necessários na atenção à criança. E para organizar a atenção à puericultura, o Ministério da Saúde ele publicou um calendário de consultas de puericultura, ou seja, consultas à criança sadia, que envolve o primeiro ano de vida, do primeiro ano ao 6º ano de vida. O que significa? Que no primeiro ano de vida, a criança precisa ter acesso a 7 consultas de puericultura, sem incluir a visita domiciliar na primeira semana de vida. Então, a partir dos 15 dias de vida, essa criança precisa ter a consulta de puericultura agendada na unidade de saúde. E aí ela vem no primeiro mês, no segundo, 4º, 6º, 9º e com 12 meses. Esse calendário básico de consultas de puericultura, ele foi construído pelo Ministério da Saúde há mais ou menos 18 anos atrás. E com a mudança no calendário básico de vacinação, por exemplo, não tem no cronograma de puericultura a consulta do 3º mês. Entretanto, a consulta do 3º mês, além de fazer a criança ter acesso à vacinação,
é um mês muito interessante para a intervenção em saúde da criança, porque pode coincidir com o retorno da mãe ao mercado de trabalho, do terceiro ao sexto mês, a depender do tipo de vínculo que essa mãe tem no mercado de trabalho. Então, esse calendário básico de consultas de puericultura é um dos principais indicadores para avaliar a qualidade da atenção em saúde, muito embora eles não sejam um indicador para avaliar a atenção básica de saúde. A partir do primeiro ano de vida, essa criança até 2 anos, ela tem mais 2 consultas de puericultura, que é com 1 ano e meio ou 18 meses, e com 24, que corresponde a 2 anos de idade. A partir do terceiro ano até o sexto ano de vida, essa criança deve ter acesso a uma consulta de puericultura por ano. E a recomendação é que essa consulta seja realizada o mais próximo possível da data de aniversário da criança. Portanto, do primeiro ano de vida até o sexto ano, essa criança precisa ter 14 avaliações na puericultura. A criança doente ou com alguma queixa de doença, ela vai à unidade de saúde quantas vezes for necessário. E, aliada à puericultura, nós temos o instrumento de monitoramento da saúde da criança, que é a caderneta da criança. Esse é o único instrumento que o profissional deve lançar a mão para o registro e monitoramento de todas as ações a que a criança deve ter acesso. Não deve ser restrito ao prontuário. Na maioria das vezes, as ações são registradas no prontuário e não são registradas na caderneta da criança. Obviamente que eu não poderia deixar de apontar as dificuldades que nós tivemos nos últimos 8 anos em relação à disponibilidade da caderneta da criança nas unidades básicas de saúde. A outra questão que nós devemos considerar em relação à puericultura, e especialmente no estado do Maranhão, é o que nós temos em relação aos indicadores da saúde da criança. Nós temos uma baixa cobertura de consulta de puericultura, nós somos o pior estado da Federação Brasileira em cobertura de puericultura, e aqui eu trouxe 2 outros estados que se assemelham ao Maranhão, que é Alagoas e Sergipe. Mesmo comparando com Alagoas e Sergipe, que são os estados com indicadores de saúde muito ruins, o Maranhão, no tocante à cobertura de consulta de pré-natal, é o pior da federação. Isso precisa representar para os profissionais, para os serviços de saúde, para as universidades, uma preocupação. E especialmente quando nós vamos avaliar os indicadores de qualidade da puericultura, que diz respeito, por exemplo, eu trouxe 4, não é? Mas no total são 7, eu trouxe só 4, porque são os piores indicadores, que é a consulta de puericultura da criança na primeira semana de vida, que é até 7 dias de vida, o manejo dos indicadores de crescimento, a avaliação do desenvolvimento da criança e o exame físico da criança. Então, uma criança que vai a uma consulta de puericultura, que ela não tem como eixo estruturante a avaliação do crescimento e a avaliação do desenvolvimento, isso representa para a puericultura um dos piores indicadores. E que no Maranhão, das crianças que tiveram acesso à consulta de puericultura, somente 15,6% delas tiveram avaliado os indicadores de crescimento e os marcos do desenvolvimento. Então, a questão é, nós temos um acesso baixíssimo à consulta de puericultura e das crianças que têm acesso a essa consulta, menos de 20% têm o crescimento e o desenvolvimento avaliado, esses 2 considerados o eixo que estrutura a saúde da criança no Brasil. E nós temos, além desses indicadores de saúde, nós temos mais a questão que é relacionado ao agendamento das consultas subsequentes, que no estado do Maranhão é em torno de 35,1%. O que isso representa? Que as famílias com crianças de 0 a 6 anos,
elas precisam ir mensalmente à unidade de saúde para agendamento das consultas. Quando a determinação da longitudinalidade da atenção, ele assegura o agendamento das consultas subsequentes a partir da primeira consulta, sem o necessário deslocamento da família à unidade de saúde para realizar essas consultas subsequentes. Qual é o resultado disso? Uma criança ela foi avaliada no primeiro mês, se não existe o agendamento das consultas subsequentes, essa criança ela deixa de ir à unidade de saúde. O resultado disso é um cuidado incipiente, com comprometimento no acesso e na resolutividade da atenção à criança. Então, nós temos dois principais problemas em relação a isso. O primeiro é o princípio da longitudinalidade, que é assegurado no Sistema Único de Saúde, e a continuidade da atenção, que nós julgamos que isso é fácil de ser resolvido, desde que haja um reordenamento da atenção básica em saúde e uma postura proativa dos profissionais de saúde. E aqui, para a gente compreender melhor o que é a longitudinalidade e o que é a atenção integral, é a gente assegurar que a porta de entrada da criança na atenção à saúde é a consulta de puericultura. Assim como a porta de entrada do usuário no serviço de saúde é a atenção básica, a porta de entrada da criança na atenção à sua saúde é a consulta de puericultura. E eu vou explicar porque é uma defesa não só pessoal, mas é uma defesa da OPAS, é uma defesa da Organização Mundial de Saúde e é uma defesa do Ministério da Saúde, que a puericultura seja a porta de entrada para o acompanhamento longitudinal da criança de 0 a 6 anos de idade como prioridade. Eu trouxe alguns exemplos para contextualizar o que acontece quando a porta de entrada não é a puericultura. Eu tenho aqui um caso de uma criança que nasceu de parto prematuro, que foi atendida na unidade básica de saúde pelo serviço de imunização. Então, ela entrou na unidade básica de saúde para receber as vacinas do calendário básico de vacinação. Nesse atendimento, nesse deslocamento da criança à unidade de saúde, diretamente ao serviço de imunização, ela deixa de ter acesso a várias ações. Por exemplo, acesso comprometido ao protocolo com palivizumab, se for uma indicação para essa criança que nasceu de parto prematuro, a avaliação do aleitamento materno, a avaliação do ganho de peso e a avaliação de sinais de perigo que possa representar perigo de agravos de doença a essa criança. Um outro exemplo, a criança que na primeira semana de vida, ela procura a unidade de saúde para o serviço de imunização. Então, ele foi atendido na primeira semana de vida na unidade básica de saúde pelo serviço de imunização. Que ações essa criança não teve acesso? Ela não teve acesso ao exame físico, ela não teve a oportunidade de avaliar os reflexos primitivos que tem a ver com a função neurológica dessa criança, ela não pode ter a amamentação avaliada, ela não pode ter sido esclarecida ou ter tido acesso às triagens neonatais, à suplementação de vitamina D, que nós começamos a fazer a suplementação de vitamina D na primeira semana de vida, logo após a primeira semana de vida. Nós não conseguimos avaliar, por exemplo, os riscos de morte súbita com a orientação da posição de dormir de barriga para cima. E avaliar e orientar os cuidados de higiene, cuidados com a pele, o vínculo mãe, pai e família. Então, são todas essas ações que a criança deixa de ter acesso quando a entrada dela não se dá pela consulta de puericultura. Um outro exemplo que eu trago é uma criança de 4 meses de idade. Ela foi atendida na UBS pelo serviço de imunização, não é? Ultimamente, a porta de entrada é a sala da vacina.
Então, a ação que a criança tem maior e melhor acesso é a sala, é o esquema básico de vacinação. Então, essa criança com 4 meses, se ela foi à unidade de saúde para atualizar o calendário básico de vacinação, ela deixa de ter acesso a avaliar e classificar o seu crescimento e o seu desenvolvimento, avaliar as doenças prevalentes da infância, avaliar a alimentação, o apoio e suporte ao aleitamento materno e os aspectos que dizem respeito à segurança da criança. Então, o que a gente pode concluir? Que mudar essa lógica é um desafio, e é um desafio para a gestão dos serviços, mas, sobretudo, à equipe de saúde da família e aos profissionais inseridos nessa equipe. Então, a gente precisa, como desafio, transpor a produção da saúde centrada na doença. A criança vai à unidade de saúde e ela tem acesso se ela estiver doente. Mas se ela for uma consulta de puericultura, é muito provável que esse acesso esteja restrito. Então, mudar essa perspectiva da doença para a produção de cuidados exige de todos os profissionais, primeiro, um compromisso ético. Que profissional eu sou? Que profissional eu posso ser? E o que eu faço como profissional de saúde? Depois, a capacidade inventiva dos profissionais é extremamente necessária. Nós estamos sempre fazendo do mesmo jeito há muito tempo, sem procurar técnicas, novas competências e novas habilidades para fazer mais e melhor. E a compreensão de qual é a finalidade dos profissionais e das profissões inseridas na unidade básica de saúde. Qual é a finalidade do médico que lá está? Qual é a finalidade do enfermeiro que lá está? Do dentista, do agente comunitário de saúde, do técnico de enfermagem? Então, isso são desafios que precisam ser respondidos, não necessariamente por uma pesquisa, mas por uma atitude pessoal dos profissionais que têm esse compromisso de reverter os dados epidemiológicos e de saúde da criança. Para isso, eu trago das estratégias de enfrentamento a esse desafio. O primeiro é a ampla difusão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Todos os profissionais, todos os gestores, todos os serviços precisam compreender como é a estrutura e como se dá a estrutura da atenção integral à saúde da criança a partir das políticas defendidas e divulgadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Depois, superar a normatividade e a exigência da produtividade, não é? Os profissionais precisam, cotidianamente, ter uma produção de modo que assegure o financiamento da atenção primária em saúde. Assegura o financiamento, mas não assegura a saúde, no caso específico, de crianças. E, por último, o poder e a autonomia dos profissionais. Esse poder e essa autonomia, ela é limitada quando os profissionais têm baixo vínculo com os serviços, têm insatisfação com o que fazem cotidianamente como profissionais da atenção básica, e qual a resolutividade que esses profissionais atribuem à atenção primária em saúde. Eu vou dar um exemplo, já quase para encerrar, o que nós trabalhamos na atenção básica, que é o cadastramento atualizado das famílias. É muito provável que, se você chegar numa unidade básica de saúde e se dirigir à enfermeira ou ao médico da equipe e perguntar quantas crianças menores de 1 ano você tem cadastrado na sua área, eles não conseguem dizer, eles não conseguem informar, eles precisam consultar lá os registros para informar. Seria isso a melhor atitude do profissional? Então, o que nós precisamos dos profissionais é que eles tenham informações seguras, de modo que eles possam, por exemplo, pensar no planejamento da atenção à criança. Uma outra pergunta que dificilmente os profissionais sabem responder: quantas crianças você tem na sua área na primeira semana de vida? Se ele não sabe quantas crianças eles têm na primeira semana de vida, como é que eles podem organizar o serviço de modo que eles assegurem a primeira consulta de puericultura na primeira semana de vida? É impossível.
Quantas crianças você tem no primeiro, no segundo, no terceiro mês de vida? Eles não sabem informar. Como planejar? Quantas crianças menores de 1 ano você tem na sua área? Pensando que essas crianças menores de 1 ano, elas precisam, cada uma delas, ter 7 consultas por ano. Quantas crianças você tem com 2, 3, 4, 5 e 6 anos, que é a faixa etária prioritária da primeira infância? Então, sem essas informações, como é que a gente pode pensar em planejamento? Como é que nós podemos pensar em gestão do cuidado? E quais são as estratégias? A gente não tem varinha de condão, né? Nós não fazemos mágica, mas nós sabemos que para caminhar na atenção à saúde, independente do contexto, se é na média, na alta ou na baixa complexidade, é o conhecimento científico, vínculo dos profissionais com o município e com as famílias por área, e o planejamento em parceria com a equipe e com a gestão. Desse modo, eu encerro a minha fala e muito obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.